Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, diz assim o texto. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus como uma oferta pela culpa. Então sereis curados, e sabereis por que a sua mão não se tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe haveremos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Por que, pois, endureceris o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros, levá-los-ei para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e meteis num cofre ao seu lado. Ao seu lado as figuras de ouro, que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai aí. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos aconteceu. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por este mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a, se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o betsemita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod um, por Gaza outro, por Asquelon outro, por Gate outro, por Ecrom outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué o betsemita. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo?
E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Criate Jerim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Oremos. Amado Senhor e Salvador, santo é o teu nome. Foi o que declaramos agora, ó Deus, entoando ao Senhor cânticos. Louvamos o teu nome porque, a despeito de toda esta santidade, aprove ao Senhor, ó Deus, relacionar-se com pecadores. E para isso o Senhor enviou o teu Filho bendito, que pagou o preço do nosso pecado, nos justificando a fim de nos apresentar diante do Senhor, ó Deus. E assim estamos hoje, como tua igreja, teu povo, reunidos em tua presença, a fim de prestar o culto devido ao teu nome. Não porque achemos, ó Deus, que temos algum merecimento, algum mérito para estar aqui, mas porque confiamos unicamente em nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, em nome de quem oramos nesse momento. Amém. Você já deve ter ouvido diversas vezes pessoas dizendo o seguinte: não importa a forma, não importam as razões, o que importa é que Deus seja adorado. Há inclusive um texto bíblico, muito citado fora de contexto, para tentar provar isso, que no fim das contas, o que importa é que Deus seja adorado. O texto a que eu me refiro é o texto de Filipenses, capítulo 1, verso 18, em que Paulo diz assim: todavia, o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. E a ideia é, se Paulo não se importava, desde que Cristo estivesse sendo pregado, por que nós precisamos nos importar? Por que nós precisamos ficar falando a respeito do culto e do princípio regulador do culto e de todas estas coisas que os reformados mais chatos ficam aí falando? Bom, primeira coisa é que o texto de Filipenses não está ensinando que Deus pode ser adorado de qualquer forma. O contexto ali é outro. A passagem que foi lida hoje, o texto de 1 Samuel, comprova exatamente isso. O texto de 1 Samuel vai dizer exatamente o contrário, e ele não pode estar em desacordo com o texto do Novo Testamento em Filipenses. Você então verá o que este texto está ensinando. Lembre aí que Israel estava vivendo uma religião nominal. E nessa religião nominal, apesar de eles serem o povo escolhido de Deus, eles passaram a confiar no ritual, nos objetos, em vez de confiar a Deus. E então, por conta disso, eles transformam a arca, o símbolo da presença de Deus, em um amuleto. Se eles estão com a arca, eles acham que estão bem. Se eles estão sem a arca, eles vão mal, independente do modo de vida. É assim que eles estão, então, entendendo. Você sabe que por conta disso, eles trouxeram a arca para a guerra. Eles já haviam perdido muitos homens na primeira batalha. E então falaram, é porque a arca não está aqui. Trouxeram o seu amuleto e a guerra foi ainda um morticínio maior. Além disso, a arca foi levada pelos filisteus. Os filisteus pegaram a arca, colocaram no templo de Dagon, como sinal da superioridade de Dagon sobre Iavé. Mas o que eles viram, na verdade, foi o seu Deus prostrado diante da arca. Ao acordar de madrugada, os sacerdotes viram a imagem de escultura caída diante da arca, eles colocam-na de pé, e no outro dia a arca, além de prostrada, está partida ao meio. A mensagem é muito clara aos filisteus e a Israel. De fato, o Senhor Deus, Iavé, tem todo o poder.
O símbolo da presença de Deus foi capturado. Deus nunca seria capturado pelos filisteus. E o que se segue, o texto que eu li nesta manhã, é a tentativa dos filisteus de se livrar agora deste objeto, desta arca. Afinal de contas, além do juízo de Deus sobre Dagon, quebrando no meio, partindo no meio o falso Deus, Deus começou a ferir com tumores os filisteus, e estes homens estão desesperados. Eles não sabem o que fazer então com a arca do Senhor, e eles entendem que precisam devolver essa arca. Você aprende então neste texto que Deus é aquele que julga a sua adoração. Não se engane. Quando você se reúne para adorar a Deus, quando você vive a sua vida pretensamente para a glória de Deus, Deus julga a sua adoração. Como é que você pode perceber isso nesse texto? Bom, se Deus julga a sua adoração, você não deve adorar a Deus por interesse. Essa é a primeira questão que você precisa lembrar. Se Deus julga a sua adoração, você não deve adorá-lo por interesse. Lembre aí, por onde quer que a arca passava, onde quer que os filisteus levavam a arca, ocorria juízo. Os homens começavam a ser tomados de tumores. E então estes homens, diante desse quadro terrível, eles vão lá e consultam os seus próprios sacerdotes. O que fazer? Como é que vamos nos portar diante disso que está acontecendo? Volte aí no texto, verso 1. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados, e sabereis por que a sua mão não se tire de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? E quando você começa a ler o texto, você fala assim: não, pastor, eles estão arrependidos. Eles viram o peso da mão do Senhor. Eles estão enviando uma oferta pela culpa. Eles entendem que são culpados. Mas não se tratava disso. Se você voltar no capítulo 5, você vai perceber o que estava acontecendo. Veja o verso 6. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como em seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Vá ao versículo 11 agora. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Na verdade, estes homens estão morrendo de medo de morrer. Eles sabem que a presença da arca entre eles trouxe grande morticínio. Eles querem se livrar disso, mas eles estão tentando comprar o favor desse Deus com as suas ofertas. Não envie a arca sozinha, leve algum presente para esse Deus, e então Ele vai perdoar vocês, ou Ele vai tirar a mão pesada de cima de vocês. A oferta é descaradamente uma tentativa de comprar a Deus. Olha, se nós dermos uma oferta, o juízo irá cessar. O que motiva então estes homens é o conhecimento que eles têm da história. E isso deixa muito claro
que há um interesse aqui por trás. Eles lembram o que aconteceu aos egípcios. Eles sabem do grande juízo que Deus derramou sobre aquele povo, quando estes também foram julgados. E naquela ocasião, Faraó permaneceu com o seu coração duro. Veja aí o verso 6. Por que, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios, e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Perceba então aí o argumento. Eles estão dizendo, gente, não dá para lutar contra esse Deus. A história mostra isso. O povo do Egito tentou resistir. Faraó tentou resistir. Eles não queriam deixar o povo ir embora. Deus derramou o seu juízo e eles fincaram o pé. No final das contas, além de ser destruídos, o povo ainda foi embora de qualquer jeito. Porque eles estão dizendo assim, não adianta mesmo lutar contra isso. Vocês vão querer ter o mesmo destino dos egípcios. Essa é a ideia. É notório, então, que estes homens não estão arrependidos. E se você ainda não se convenceu disso, perceba que eles querem se certificar se foi Deus mesmo que fez aquilo. Eles ainda estão em dúvida. Foi o Senhor que nos julgou? Ou tudo não passou de um acaso? Veja o verso 7. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros levá-los-ei para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai aí. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez esse grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que aconteceu. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. O plano era bem simples. Vamos ver se foi Deus mesmo? Eles colocam Deus à prova. Eles querem um sinal. Lembra que eu tenho falado muito que essa tentativa de pedir sinal a Deus é coisa de incrédulo? Pois você vê aqui ímpios fazendo isso. O plano é o seguinte: olha, coloque a arca no carro, coloque vacas, mas vacas que já deram crias. Pegue os filhotes, separe das vacas. Você sabe qual é o instinto natural da vaca, não sabe? É voltar às crias. Esse é o instinto natural. A partir do momento que você separou, a vaca vai voltar para onde está a cria. Então eles disseram o seguinte: coloque a arca para ir embora. Se as vacas voltarem às crias, foi um acaso. Não tem nada a ver com Deus, não. Talvez nesse momento eles abortassem todo o plano. Eles não mandassem era nada para lá. Mas se as vacas continuarem o seu caminho, aí não tem erro. Foi o Senhor. E o texto diz que essas vacas começam a berrar, mas elas não saem do rumo, do caminho. Elas não se desviam nem para a direita e nem para a esquerda. Elas vão contra o seu instinto natural. Para ficar bem claro que era o Senhor Deus que tinha feito tudo aquilo. Mas estes homens estão em dúvida. Será que vale a pena mesmo mandar toda essa oferta? E se foi só um acaso? Então a adoração é interesseira. A adoração é uma tentativa de se livrar de todo o mal que estava acontecendo. E estes homens, então, ao verem que os animais chegaram aos israelitas,
E quando eles chegam e os israelitas oferecem adoração, eles voltam, achando então que está tudo resolvido. Diz assim, o verso de número 13. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro, ofereceram as vacas ao Senhor e holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos, imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrón no mesmo dia. Quando a arca chegou, tudo está resolvido, o povo já está até adorando, acabou o trabalho. Cumprimos com o dever. Na cabeça destes homens, eles conseguiram aplacar a ira do Senhor. Eles conseguiram subornar o Senhor. Basta dar uns presentinhos, está vendo? Oferecer um presente, esse Deus já fica tranquilo, já fica satisfeito. Mas você vai entender e perceber que Deus não se agradou destes homens. No próximo capítulo, eu vou ler o verso 13 do capítulo 7. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Eles acharam que Deus estava tranquilo com eles, que eles conseguiram de fato abafar, aplacar a ira do Todo-Poderoso. Ali na frente, Deus os abateu. Deus julga a adoração. Não adore a Deus por interesse. Deus é aquele que esquadrinha o coração dos adoradores, e Ele rejeita a adoração interessada. Há muitas pessoas que, mesmo não estando formalmente ligadas à igreja, que mantêm práticas religiosas. Muitas dessas práticas até corretas, mas pelo fato simplesmente de tentarem evitar as consequências de não estarem junto do Senhor. Eles têm medo. Eles não querem estar com o povo de Deus, eles não se importam com isso, mas vai que esse negócio de Deus é verdade mesmo. Será que tem alguma maneira de eu aliviar a minha vida diante de Deus? Curioso é notar que mesmo pessoas que não acreditam em Deus, ou que dizem não acreditar em Deus, quando passam por dificuldades, não rejeitam orações. Você fala assim, eu vou orar por você, puxa, ore mesmo. Sabe o que está por trás? Isso é bom. Mal não vai fazer. Eu não acredito em Deus. Mas vai que Deus existe, né? Então, ora aí. Tem o pessoal que fala de acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Tudo vale. O que der certo, nós vamos fazer. E isso muitas vezes tem deixado crentes confusos. Eu já vi pastores citando alguns artigos científicos e de púlpito, viu? Dizendo o seguinte, não, a ciência já provou que a religiosidade, ela ajuda, por exemplo, pessoas que estão aí com depressão, com ansiedade, além dos remédios, da terapia, a religiosidade. Esse povo fala da religiosidade, qualquer religiosidade. Não importa se você está adorando a Deus por meio de Jesus Cristo, não importa se você é devoto lá do Buda, não importa se você é Seixinoye, não importa se você está na macumba, o que importa é você ter uma religião e isso está errado. Porque religiões que não se dobram diante de Deus são falsas. São idólatras. E ainda que venha trazer certo alívio à consciência, e nós sabemos que traz, é um alívio que prepara o homem para o grande e terrível juízo diante do Senhor.
Mas os homens estão aí nesse interesse. Os filisteus achavam que conseguiriam manipular a Deus com a sua pretensa adoração, e não é diferente do que acontece nas religiões idólatras. Você já viu o pessoal oferecendo sacrifício? Eles oferecem ali cachaça, pipoca para as entidades. E o objetivo disso? Comprar as entidades. Eu ofereço a cachaça, a pipoca, a galinha, a farofa, e a entidade faz o que eu quero. Eles cumprem rituais para que os santos os favoreçam. Há aqueles que colocam inclusive o santo de castigo, se o santo não favorecer. É isso que o pessoal faz com o coitado lá do Santo Antônio. Me arrume um casamento aí, bota de cabeça para baixo, enquanto não arruma o casamento, o santo fica lá de cabeça para baixo. São pessoas que acham que vão manipular a Deus. Você acha que esse pensamento está longe das nossas igrejas? Lembro de uma música aí, terrível, que afirmava: com ousadia vou mover o sobrenatural. Vai nada. Você não move o sobrenatural. Deus não pode ser manipulado. Ele faz o que quer, o que lhe apraz. E como eu estou mostrando aqui, ele julga o coração dos adoradores. Mas veja, infelizmente, muitos que estão dentro da igreja não entendem que Deus não pode ser subornado. E eles acabam fazendo coisas religiosas, corretas, achando que alcançarão algo de Deus por aquilo que eles estão fazendo. Ou eles acham que no mínimo eles não receberão um castigo, porque eles estão aí andando na linha. É assim o pessoal que fala assim: olha, eu dou o dízimo em dia. Ok, que bom. Isso é um mandamento de Deus. Quem não dá, a Bíblia chama de ladrão. Mas por que você dá? É porque você reconhece o Deus que sustenta a sua vida, que cobre você de bênçãos, ou você morre de medo do devorador? Porque não é assim que o pessoal bota medo no pessoal para dar dízimo? Se não der o dízimo, o devorador vai comer o seu salário. Bom, é melhor dar 10% e ficar com 90% do que querer ficar com tudo e o devorador pegar tudo. É só uma tentativa de manipular Deus, pensando e baseado em muitas crenças erradas. Mas há muitas pessoas dentro da igreja assim, fazendo coisas certas que Deus manda, com razões erradas, interesseiras. Eu dou para receber mais. Eu dou o dízimo porque Deus devolve 10 vezes mais. Como eu já disse aqui uma vez, isso não é adoração, isso é plano de capitalização. E no Brasil, do jeito que está, você não vai achar um investimento assim nunca. Deus não é manipulado, meus irmãos. Há aqueles que dizem assim: olha, não falta uma programação. Que bom, continue assim. Mas Deus não vai se comover com isso. E vai ser mais benevolente com você por causa disso. Mas eu ajudo muitas pessoas, sabe, ô pastor? Sim, todas essas práticas, eu digo, são corretas. Nenhuma delas pode ser feita por interesse. Tem aqueles que vivem uma vida torta. Aí quando o negócio está pegando, passando por dificuldades, eles dizem assim: eu vou voltar para a igreja. Eu vou orar mais. 2024 vai ser diferente, hein? Vou ler mais a Bíblia, porque esse ano foi terrível. Você não vai ler a Bíblia porque esse ano foi terrível. Você não vai para a igreja porque você quer se livrar de dilemas, de problemas. Isso é uma tentativa tola de comprar o favor de Deus. Eu vou fazer mais jejum. E há aqueles que fazem jejum como uma moeda de troca. Jejum é uma prática bíblica. Mas não é para você ganhar alguma coisa. Ah, tem uma coisa muito difícil aqui que eu quero ganhar, vou fazer um jejum.
Não é assim que funciona. Deus não se encanta por nada que você faça. Você não irá comprá-lo. Não tente negociar com Ele, porque você não tem nada que interessa a Ele. Você consegue negociar e manipular alguém que tem interesse no que você tem. Você consegue manipular os seus filhos. Eles querem um videogame, eles querem uma bicicleta, eles querem um presente. E você diga, se comporta direitinho e eu te dou. Você tem algo que eles querem, eles vão fazer o que você quer. Não há nada que você ofereça a Deus que Deus já não tenha. Lembre que Deus julga a adoração. Você não deve adorá-lo por interesse, mas há um pouco mais no texto. Se Deus julga a adoração, você não deve adorá-lo segundo a sua imaginação. E esse é outro problema que aparece aqui no texto, que está diretamente ligado ao primeiro problema. Porque quando a motivação é errada, você não busca fazer o que Deus quer. Você busca fazer o que você imagina que vai agradar a Deus. É isso que está acontecendo aqui no texto. Lembre que os filisteus, eles não estão preocupados com a glória de Deus. Eles não estão preocupados com o fato de Deus ter sido ofendido, com o fato de que o pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. Não existe isso na mente dos filisteus. Eles querem simplesmente se livrar do juízo e então eles fazem aquilo que eles acham que vai dar certo. Dê uma olhada no verso 4, parte B, e no verso 5. Diz assim, eu vou ler o verso todo. Então disseram, qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós, e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará sua mão de cima de vós, e do vosso Deus, e da vossa terra. Nós queremos nos livrar da praga. O texto tinha mencionado tumores, e agora você tem mais uma notícia. Havia uma praga de ratos também ali. Então eles falaram, pegue aquilo que está incomodando, os tumores e os ratos, façam uma imagem destas coisas e enviem uma imagem de ouro. Eles não enviar um rato. Ouro. Isso leva você a pensar algo. Eles têm certa noção de que o sacrifício a Deus envolve custo. O sacrifício a Deus é algo custoso. Você tem isso na boca dos servos de Deus. Eu não vou oferecer a Deus algo que não tenha me custado nada. O sacrifício é assim. Mas eles fazem conforme a sua imaginação. Eles inventam. Faça aí 5 tumores de ouro, e eu fico tentando imaginar uma escultura dessa. Você imaginou que terrível que é isso? 5 tumores esculpidos de ouro. 5 ratos de ouro. E não para por aí não, veja o verso 7. Agora, pois, fazei um carro novo. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda julgo, e atai-as ao carro. Um carro novo, 0, 2 vacas que ninguém nunca colocou carga sobre elas. Não parece que eles querem fazer da melhor forma? Mas da cabeça deles, do jeito deles. Talvez eles olhassem e pensassem assim, eu ia gostar muito disso aqui para mim. Então acho que Deus vai gostar também. É a cabeça de muita gente que vem para a igreja, tá? Se eu me agrado disso, certamente Deus vai se agradar. E então,
as pessoas vão inventando. Mas imagine só, estes homens querem pretensamente agradar a Deus, oferecendo a Ele a imagem de um animal considerado imundo pelo Senhor. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 11. Lembre que Levítico é o texto que regula o culto a Deus. Aqui em Levítico, Deus está dizendo o que Ele quer e o que Ele não quer no seu culto, quais os animais poderiam ser oferecidos, quais não deveriam ser oferecidos, as razões para isso, mostrando toda a questão da santidade de Deus. Levítico capítulo 11, veja o verso de número 29. Estes vos serão imundos entre os enxames de criaturas que povoam a terra: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie. Israel sabia, Deus havia falado. Agora o filisteu, ele não tem conhecimento disso. E em vez de procurar saber o que agrada a Deus, ele entende que aquilo que agrada a ele, irá também agradar ao Deus glorioso. E então eles carregam a arca também de qualquer forma, colocam em cima de um carro. Você sabe que as especificações que Deus deu acerca da arca, elas são muito claras. Não é qualquer pessoa que pode carregar a arca, não é de qualquer forma. Deus mandou colocar argolas na arca para que varais pudessem ser atravessados e os levitas levassem nos seus ombros. Mas não, eles têm uma ideia muito boa. Coloque em cima de um carro de boi novo e leve para o Senhor Deus. Mas de novo, eles têm noção de que o sacrifício exige custo. Mas a história vai ficar pior. Veja o verso 13. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. Esses de Bet-Semes não são filisteus, eles são judeus. A arca está voltando para sua terra. Os judeus olham, eles se alegram. A arca voltou. E diz o texto: o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrón no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod um, por Gaza outro, por Asquelon outro, por Gate outro, por Ecrón outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Pense na sequência. A arca está voltando, alegria. A despeito da alegria, e mais, do cuidado. Reparou quem foi que desceu a arca do carro? Levitas. Não foi qualquer um. Os levitas pegaram a arca, tiraram de cima do carro para trazer para a pedra, mas a despeito da alegria e do cuidado para que levitas a descessem do carro, o povo e os levitas, que conheciam a lei do Senhor, também fez como achava melhor. Imolou as vacas. Qual o problema, pastor, de imolar as vacas? De novo, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 22. Agora.
E aqui no capítulo 22 você tem assim, verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés: quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou cabra, o que precisava, que podia ser sacrificado? Boi, cordeiro e cabra. Como é que você sabe disso? 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja, vaca, ou seja, ovelha, não imolarás a ela e seu filho, ambos no mesmo dia. Não vai trazer o filho e vai imolar diante da vaca. Eles desprezam isso. Eles imolam 2 vacas. E qualquer vaca. Se você lembrar do sacrifício, os animais do sacrifício, eles eram escolhidos. Eles eram os melhores. Eles passavam até por verificação dos sacerdotes. Estes homens simplesmente pegam as vacas que ali estavam e queimam. Olha, estamos adorando a Deus, estamos sacrificando ao Senhor. Pior ainda, eles mantêm junto de tudo isso os objetos, os tumores de ouro e os ratos de ouro. Está tudo ali em cima daquela pedra. Além disso, algo pior ocorreu. Se você olhar para o texto de Números, capítulo 4, veja lá. A sua Bíblia vai trazer um título sobre os deveres dos coatitas. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Dentre os levitas, os de Coate estão sendo designados aqui para um certo trabalho. E este o serviço dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa, e aí então ele fala tudo o que seria coberto antes de ser transportado aqui por estes homens. Sabe qual é a ideia? Ninguém pode ver a arca do Senhor, exceto o sacerdote. Ninguém pode ver as coisas santas. Talvez a ideia que você tenha, porque a gente vê nas ilustrações, ficava todo mundo lá e todo mundo olhava todas as coisas santas. Na verdade, isso era vedado aos sacerdotes. É por isso que Arão e seus filhos entravam antes, cobriam, e agora sim, nós vamos partir daqui, levem os objetos. Por que isso é importante? Volte lá para o texto. Ninguém podia ver, exceto os sacerdotes. Leia o verso 19. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Você fala assim, para Deus não se agrada de nada, né? O povo ficou alegre. O povo pegou as vacas, sacrificou a Deus. Vamos fazer mais sacrifício mais à frente. E Deus matou esse pessoal, porque olhou para a arca. Sim, a lei dizia que ninguém deveria olhar para os objetos. Sabe o que os levitas fizeram com a arca? Transformaram em um espetáculo. Venham e vejam, contemplem aqui a arca do Senhor. Todo mundo de olho, vamos ver o sacrifício, vamos ver o que vai ocorrer. A adoração ordenada por Deus foi transformada em um grande espetáculo.
E Deus matou a estes homens. Deus julgou, o que levou a estes homens a um grande temor no coração. Veja a partir do verso 20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Criate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Diante do que Deus fez, julgando a adoração, segundo a imaginação destes homens, matando estes homens, a pergunta foi: o que nós vamos fazer? Deus é santo. Eles estão entendendo que Deus não aceita qualquer coisa e de qualquer jeito. E essa é uma pergunta importante. Quem pode estar diante desse Deus tão santo assim? Você não adora a Deus segundo a sua imaginação. Você não adora a Deus como você entende que Ele deve ser adorado. Você adora a Deus como Ele determina. Nós, presbiterianos, subscrevemos na confissão de fé que o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Presbiterianos deveriam saber isso de cor. E entendendo que foi apenas o que foi prescrito para o culto ordinário que deve ser feito, que você tem na confissão de fé o seguinte: as partes ordinárias do culto: leitura, pregação da palavra, cânticos, orações, sacramentos. Em ocasiões oportunas, votos e jejuns. Mas o que? Nada. Não invente moda. Mas é tão legal. Não tem que ser legal, tem que ser do jeito que Deus diz. É simples. Sobretudo na nova aliança, onde as sombras foram deixadas de lado. Deus não vai ser comovido com algo glorioso aos nossos olhos. O que Deus vê e que torna a adoração aceitável diante dele é o Cordeiro de Deus morto e ressuscitado para a justificação da igreja. É por isso que Deus aceita a adoração. Mas veja o que está ocorrendo, sobretudo nesse mês de dezembro. Oportunamente, estamos nesse texto de Samuel e estamos no mês de dezembro. Você vai ver representações de Jesus nos teatros, pessoas vestidas de Jesus, presbiterianos que leem a confissão de fé. Você verá supressão da pregação. Olha, esse domingo nós não vamos ter pregação, nós só vamos cantar. E nós estamos tirando uma parte ordinária do culto a Deus, ordenada. O centro do culto, onde Deus fala ao povo. Ah, pastor, Deus fala também pela cantata. A promessa de Deus é falar na sua palavra pregada de forma especial. Com isso eu não estou dizendo que as músicas bíblicas não falem ao nosso coração, não é isso, não me entenda mal. O que eu estou dizendo é que Deus disse na Escritura que é a palavra pregada que trará pecadores ao arrependimento. Ah, mas pastor, dá para pregar cantando? Procure lá um apóstolo e me mostre a partitura.
Procure. Mas nós inventamos, mas nós inovamos, porque o objetivo é o espetáculo. Tal qual o espetáculo da arca. Contemplem a arca. Deus matou os que olharam para a arca. Essa semana eu vi uma igreja presbiteriana que chamou de culto um momento em que eles retiraram aqui da frente o púlpito, colocaram alguns sofás, então fica todo mundo bem relaxado aqui na frente, os que estão dirigindo o pretenso culto, parece uma conversa de talk show, e no meio da conversa alguém levanta, toca um violão, e de repente alguém fala assim, vamos tomar um cafezinho, essa é a parte muito boa do culto, porque isso aqui ainda é culto, o nosso cafezinho. Depois do cafezinho você vai ouvir uma meditação. Segundo eles isso é culto. Pessoas que subscrevem os símbolos de fé da IPB. Meus irmãos, é preciso que o povo de Deus em adoração atente às normas prescritas pelo Senhor, porque Deus julga os adoradores, e Ele rejeita toda adoração não prescrita, ainda que saia todo mundo da igreja dizendo, hoje foi tão bom. Não importa se achamos bom algo que Deus não ordenou. O objetivo não é agradar as pessoas que aqui estão. O objetivo do dia do Senhor é que o povo se reúna em santa convocação para prestar culto ao Deus que os tirou das trevas e os transportou para a luz. E nós fazemos isso do jeito que Ele disse para fazer, não da forma como nós queremos. Seria também pecado, mas um pecado menos grave, esse pessoal que bota o sofá aqui na frente e faz essa bagunça toda, ir para a praia, em vez de adorar para se reunir. Porque quando eles se reúnem, eles usam o nome de Deus em vão. Deus julga, meus irmãos, a adoração. Você não deve adorá-lo por interesse, você não deve adorá-lo conforme a sua imaginação. Você não conseguirá aplacar a ira do Deus com sacrifícios, porque o sacrifício é custoso. O homem não tem como arcar com esse sacrifício. Lembrando aqui das falsas religiões, elas tentam emular o sacrifício requerido pelo Senhor. Veja aí os sacrifícios de animais da Umbanda, por exemplo. Você está vendo aí, ó, vocês ficam falando mal da Umbanda, que eles matam a galinha, matam não sei mais o quê. Essas outras religiões aí que matam animais, lá na religião de Israel também matava bicho. Qual é a diferença? A diferença é abissal. Por algumas razões. Primeiro, porque os adoradores tinham consciência, ou deveriam ter, de que tudo vinha de Deus. O dinheiro, o ouro, os animais, tudo isso vinha das mãos do Senhor. Você quer uma prova disso? Abra aí a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, lá no capítulo 29, e lembre da oração de Davi, do rei Davi. Não é de alguém que não tinha posses, alguém que tinha muitas posses. Mas no capítulo 29, no verso de número 14, você tem assim, 13 e 14. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos vos damos. Está vendo a consciência de Davi? Nós estamos oferecendo isso porque o Senhor deu para a gente, nós estamos devolvendo o que é do Senhor.
Eles não estão tentando comprar o favor de Deus com esses animais. Há a consciência de que Deus é o provedor, mas em segundo lugar, e o mais importante, porque estes animais não serviam para aplacar a ira de Deus. Estes animais apontavam para o sacrifício perfeito e imensamente custoso, providenciado por Deus ao enviar seu Filho Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que há um cântico onde você canta: eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz, apesar de saber que custou o sangue de Cristo. Mas o quanto isso custou. Nós não conseguimos apreender isso tudo. Homem nenhum poderia arcar com este custo. Sem a obra de Cristo, meus irmãos, de nada valeriam as ofertas do Antigo Testamento, porque elas eram sombra de tudo aquilo que hoje você vê pela fé quando você crê no Evangelho de Cristo Jesus. É por meio dele que você pode prestar o seu culto em espírito e em verdade, ou seja, com todo o seu ser, de todo o seu coração, e pautado na verdade revelada pelo Senhor. Cristo Jesus é o sacrifício providenciado por Deus, para que hoje você se apresente diante dele por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, prestando então um culto racional, compreendendo o que está acontecendo, para que você não precise se encantar com espetáculos que apelam aos olhos, porque pela fé você contempla o bendito Filho de Deus, pregado no Evangelho, anunciado nas Escrituras. E por meio dessa pregação e por meio desta palavra, o próprio Espírito de Cristo santifica e prepara o seu povo para o dia final. Deus julga os adoradores. Cuidado com as suas intenções. Não ache que você irá comprar Deus. Deus julga os adoradores, não faça do seu jeito. Olhe para a Escritura. Deus nos disse como Ele quer ser adorado. E Ele não vai exigir nada que Ele não tenha revelado. Confie nisso e viva para a glória do Senhor.